E aí, meus queridos amigos, como vocês estão? Mais uma aula aqui de Power BI e vocês hoje vão aprender o significado desses ícones que a gente tem dentro do Power BI. Alguns deles são bem sugestivos, outros talvez você não veja com tanta frequência, mas é muito importante você ter familiaridade com esses ícones na hora de você construir o seu dashboard, na hora de você mexer com o seu relatório. Então vamos lá, onde que a gente vê esses ícones geralmente? Geralmente você encontra esses ícones aqui, ó, na parte direita do nosso relatório. Então aqui, ó, tá vendo? A gente já tem alguns ícones aqui, perceba que tem ícones diferentes e a gente tem que saber lidar com esses ícones, entender o que cada um quer dizer é fundamental na hora da gente construir o nosso relatório, na hora da gente mexer com Power BI. Então, sem mais delongas, vamos lá. O primeiro ícone que a gente tem aqui, ó, é o ícone de pasta. Olha só, esse aqui é o ícone de pasta. Vou escrever o nome dele aqui, pasta. O ícone de pasta, a gente consegue ele como? Quando a gente agrupa algumas medidas, alguns dados, a gente consegue ver o ícone de pasta. Eu vou abrir aqui o Power BI novamente para a gente dar uma olhada de como que a gente cria esse ícone, como é que ele aparece, quando que ele aparece no nosso Power BI. No vídeo anterior aqui do canal, eu já fiz essa organização por pastas, mas eu vou fazer aqui novamente, rapidamente, para você entender como isso é feito. Eu vou selecionar aqui algumas medidas, aqui na aba de exibição de modelo. Venho aqui no campo de pasta de exibição, coloco o nome, pasta, ok? E agora aquelas medidas, elas já estão organizadas em uma pasta. Isso aqui é muito útil para quem gosta de organização. Os outros elementos que a gente tem, talvez já seja mais familiar para você, mas algumas pessoas talvez não conheçam. Esse símbolo aqui, ó, ele quer dizer que se trata de um campo numérico. Campo numérico. O ícone abaixo quer dizer uma coluna calculada. Sabe quando você cria uma coluna no Power BI, talvez combinando uma coluna com outra coluna, fazendo uma fórmula, como se fosse uma soma de colunas resultando em uma terceira coluna? Geralmente, essa coluna vai ficar com um ícone como este aqui. E esse de baixo aqui, que é bem parecido com a de cima, se trata de uma coluna calculada numérica, ou seja, trata-se de números, não de texto, não de data, mas de números. Essa terceira aqui, bem familiar também, indica que é uma medida. Nós temos uma medida quando nós vemos este ícone no Power BI. Você que ainda não tem tanta familiaridade assim, vou mostrar para você como se cria uma medida. Já dentro do Power BI, uma medida é criada da seguinte forma. Botão direito aqui nessa parte de tabelas, nova medida. Então você pode digitar uma fórmula para sua medida, como se fosse, por exemplo, soma de notas. Soma de notas. Fecha aqui, medida criada. Fácil e simples. Ela vai ficar com este ícone aqui, ó, de medida, como você pode ver aqui no nosso canto direito da tela, entendeu? Beleza, próximo item, vamos lá. O próximo item que a gente tem é o ícone de grupo de medidas, que nada mais é do que um grupo de medidas, ou seja, bem sugestivo mesmo. Vou escrever aqui, grupo de medidas. Perfeito. O próximo ícone significa um KPI, que é um indicador de performance. Ou seja, se você tiver lá na sua aba de dados um indicador de performance, vai estar com aquele ícone ali. Este outro aqui significa hierarquia de dados. Hierarquia de dados. Quando você tem, por exemplo, uma data lá dentro do seu Power BI, você pode mexer com hierarquia de datas, por exemplo. Você pode pegar só o ano, você pode pegar só o mês, você pode pegar só o dia, você pode trabalhar com ele de várias formas diferentes. Para isso, o Power BI mostra para a gente a opção de hierarquia de dados. Novamente aqui já dentro do Power BI, vocês podem ver aqui, ó, na parte da direita, que nós temos um campo de data. Olha só, esse campo de data. Se eu abrir ele, a gente vai poder perceber que a gente encontra aquele símbolo que a gente viu, de hierarquia de dados. E a gente pode mexer tanto com ano, quanto trimestre, quanto mês, dia, ou a gente pode pegar a data inteira mesmo e jogar em um gráfico que a gente quer. Continuando, a gente tem um globo ali na tela, olha só, bem interessante esse globo. O que ele quer dizer? Ele se trata de um dado de localização. É como se fosse um endereço. Geralmente, vou escrever aqui, ó, dados de localização. Geralmente a gente tem esse símbolo quando o dado que a gente tem, ele se trata de uma coordenada, de um endereço. Então, o nosso dado ele vai ficar com este ícone aqui. Lembrando que, por que tem dois, um do lado do outro, Henrique? É porque pode ser que o seu Power BI esteja com formato de ícones antigos, que são os da esquerda, ou os novos formatos, que são os da direita. É importante você ter conhecimento dos dois para não ficar perdido quando você estiver mexendo no Power BI.
Ícone abaixo, se trata de um campo de identidade. Um campo de identidade, Henrique, o que é isso? Um campo de identidade é um campo com registros únicos. Mas, então, quer dizer que se eu tiver uma relação de 1 para muitos, o meu dado que é 1 vai estar sempre com esse ícone? Não, porque para esse ícone aparecer no seu Power BI, ele precisa estar previamente configurado na base de dados para ter esse campo, para ter esse ícone de campo de identidade, ok? Próximo ícone que nós temos é o ícone de parâmetro. Parâmetro, você que já assistiu nossa aula aqui de como criar uma tela de login para o Power BI, inclusive é um vídeo sensacional, você já teve que lidar com o parâmetro. Parâmetro a gente cria no Power BI, vou mostrar para vocês. Aqui em cima, na aba modelagem, a gente vem aqui, novo parâmetro, criamos um novo parâmetro aqui da forma que a gente quiser. Isso já é um recurso um pouquinho mais avançado, então vou explorar ele com mais detalhes, talvez em um outro vídeo. O próximo ícone que a gente tem é o ícone de data, ou seja, data, que é nada mais, nada menos do que aquilo que a gente mais mexe dentro do Power BI. Esse campo que vem com a informação de uma data. A gente pode até dar um nome melhor de calendário. Perfeito. Calendário é o nome desse ícone. Ou seja, quando a gente tem uma coluna com vários dados, com várias datas, a gente vai ter esse ícone aqui que representa dados como se fosse de um calendário. Próxima que a gente tem aqui é o ícone de tabela calculada. Henrique, o que é isso? É uma tabela, assim como a coluna calculada, que a gente pode criar uma coluna a partir de uma fórmula DAX que a gente escreve, a gente também pode criar uma tabela a partir de uma fórmula DAX. Então, essa tabela, na nossa aba de dados lá dentro do Power BI, vai ter essa aparência de ícone. Certinho? Próximo ícone que a gente tem é um ícone que é melhor a gente não ver ele com tanta frequência, porque é um ícone de erro. Opa, deixa eu descer a tela aqui, acho que não está aparecendo. Ícone de erro. Quando a gente tem alguma medida com algum valor errado que não está fazendo sentido, então esse ícone vai aparecer para a gente. Se eu escrever alguma fórmula errada dentro da minha medida que não faz sentido para o Power BI, pode ter certeza que ele vai retornar este ícone aqui para a gente, e ele significa que a gente tem que dar uma reanalisada nos nossos dados. O ícone abaixo, penúltimo, representa um grupo de dados. Esse aqui eu vou mostrar para vocês também na prática como que ele aparece. O que eu mexo no Power BI que aparece um ícone desse à minha direita. Então, eu vou abrir aqui o Power BI novamente. Ok, vamos fechar essa parte aqui. Vamos lá nos nossos dados, criar um grupo de dados para você entender como é que funciona essa criação. Aqui à direita eu abri uma base de dados aqui do Enem com a nota média de corte por curso. E eu vou fazer aqui o seguinte, vou selecionar aqui item e vou vir aqui em grupo de dados. Clicar em novos grupos de dados. Beleza, o que eu posso fazer aqui? Eu posso selecionar metade dos cursos, agrupá-los. Posso selecionar a outra metade, agrupá-los também. E vou dar um nome para cada metade. Vou falar assim, primeira metade. Vou colocar aqui segunda metade. Não faz muito sentido isso que eu estou fazendo, mas é só para mostrar para vocês como funciona essa questão do grupo de dados. Dou um OK e aqui já foi criado o nosso grupo de dados. Perceba que o ícone é exatamente igual àquele que eu mostrei para vocês. Olha só. Perfeito? E o nosso último... Perdão. O nosso último ícone... Alô, alô. Opa. O nosso último ícone é um ícone de detecção de mudança de dados. Isso aqui dificilmente você vai ver se você não mexe com uma query direta. Geralmente, esse ícone é usado para não atualizar um banco de dados que faz ligação direta à toa. Então, vou escrever aqui, medida de detecção de mudança. Se esse ícone aparecer em uma coluna de dados sua, ou em uma medida sua, é porque a medida ela teve uma mudança no banco de dados, então vale a pena você fazer uma atualização. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Se inscreva no nosso canal, não deixe de assistir os próximos vídeos e ativar o sininho de notificação. Até a próxima, tchau!